o nosso assunto de hoje, propriedade dos determinantes. Primeira propriedade, o determinante do produto de duas matrizes quadradas de ordem n é o produto dos determinantes de cada uma delas. Ou seja, o determinante do produto, ou seja, de duas matrizes A vezes B, é igual ao determinante de A vezes determinante de B. Um exemplo aqui, sejam as matrizes A, 1 e menos 2, 2 e 3, e B igual a 0 e 2, 4 e menos 1. Duas matrizes aqui no nosso exemplo, de ordem, são matrizes quadradas de ordem 2. Então, o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, só para demonstrar para vocês, é o produto das duas matrizes. Feito todo o cálculo, eu achei o produto delas igual à matriz menos 2 e 4, perdão, menos 8 e 4, 12 e 1. Se eu fizer o determinante dessa matriz produto, menos 8 e 4, 12 e 1, eu vou obter menos 56. Para provar para vocês a propriedade, o que eu fiz? Aqui embaixo, eu fiz o determinante de A, que deu igual a 7. Aqui, ó, determinante de A deu 7. O determinante de B deu menos 8. Se eu pegar o determinante de A, que foi 7, e o determinante de B, que foi menos 8, se eu fizer o produto, vai dar quanto? Menos 56. Ó, menos 56. Está aqui a prova prática dessa primeira propriedade. A segunda propriedade, o determinante da matriz quadrada A de ordem n é igual ao determinante de sua matriz transposta. Determinante de A é igual ao determinante da transposta de A. Então, fiz um exemplo. Seja A igual a 1 e menos 2, 2 e 3. Para provar essa propriedade, ou seja, um exemplo prático, eu fiz a matriz A, peguei a matriz, a determinante de A, que deu 7, depois fiz a transposta de A, que é 1 e 2, menos 2 e 3. O que é a transposta? A gente modifica, né? Faz assim, uma transposição de linha, coluna, ou seja, essa matriz aqui é a transposta da matriz A. O determinante da transposta de A, também aqui, ó, 1 e 2, menos 2 e 3, deu igual a 7, olha, 7 e 7. Logo, determinante de A igual ao determinante da transposta de A. Ok? Fecha. A terceira propriedade diz o seguinte: o determinante da matriz A de ordem n é igual ao inverso do determinante de sua matriz inversa. Ou seja, determinante de A é o inverso da sua matriz inversa. Para poder explicar essa propriedade, o que eu fiz? Peguei um exemplo, peguei a matriz A. Sabemos que para eu ter uma matriz inversa, eu preciso que essa situação aconteça. Ou seja, a matriz A vezes a sua inversa tem que resultar numa matriz de identidade da mesma ordem. No caso aqui eu tenho uma matriz de ordem 2, então eu tenho que o produto da matriz A, por sua inversa, tem que dar uma matriz de identidade também na mesma ordem. Então o que foi feito? Peguei a matriz A, multipliquei por uma matriz qualquer, no caso aqui eu defini como A, B, C e D, e igualei a matriz de identidade 1, 0, 0 e 1. Fiz todos os cálculos do produto, igualei a matriz
que resultou em dois sistemas. Primeiro, A menos 2C igual a 1, 3A mais 2C igual a 0. E o segundo, B menos 2D, B menos 2D igual a 0, 3B mais 2D igual a 1. O que eu defini aqui como o sistema 1 e o sistema 2. Resolvido o sistema, eu achei A igual a 1 quarto, C igual a menos 3 oitavos. Achei B igual a 1 quarto e D igual a 1 oitavo. Está aqui, ó, D igual a 1 oitavo. Então, a matriz inversa vai ser AB, CD. A, B, C, D. Coloquei aqui. Achei o seu determinante. Seu determinante resolvendo 1 oitavo. Depois peguei a matriz A, achei a determinante da matriz A e achei o quê? 8. 8 é o inverso de 1 oitavo e vice-versa. Então, logo para exemplificar com o meu exemplo, eu fiz lá, né? Determinante de A é igual ao inverso do determinante da matriz inversa de A. Ou seja, 8 é igual ao inverso de 1 oitavo. O inverso de 1 oitavo é 8. Então, 8 é igual a 8. É uma coisa verídica. Concordam? Obrigado. A quarta propriedade diz o seguinte: o determinante da matriz quadrada de ordem n será sempre nulo se todos os elementos de uma fila forem nulos. O que é uma fila? Uma fila pode ser ou uma linha ou uma coluna. Ou seja, o que quer dizer essa propriedade? Se todos os elementos de uma linha ou de uma coluna forem nulos, então o determinante dessa matriz será nulo. Então eu coloquei dois exemplos aqui. O exemplo A, aqui ó, na segunda coluna, eu coloquei todos os elementos nulos. Então o determinante aqui será 0, será nulo. No exemplo B, eu coloquei a primeira linha com todos os elementos nulos, 0. Portanto, todos os determinantes serão iguais, ou o determinante será igual a 0, nulo. Propriedade 5. Em uma matriz quadrada de ordem n, multiplicando-se todos os elementos de uma fila por uma constante k diferente de 0, o determinante da matriz obtida a linha será o determinante de A multiplicado pela constante k. Ou seja, coloquei aqui, ó, determinante de A' é igual a k multiplicado pelo determinante de A. Coloquei um exemplo aqui. Seja a matriz A igual a 1 e menos 3, 2 e 0, temos. Peguei aqui a matriz A, achei o determinante da matriz A, vou resolver aqui que coloquei aqui um parêntese, não é. O determinante são duas barras verticais. Então, coloquei aqui, ó, 0 menos 6, que vai dar 0 mais 6, que é igual a 6. Multipliquei a primeira linha, tá aqui, ó, multipliquei a primeira linha por 2. Então, a linha ficou igual a 2 menos 6, 2 e 0. Veja, a primeira linha eu multipliquei por 2. Resolvendo aqui, ó, o determinante de A' fica 2 vezes 0, 0, menos 12. Então, vai ficar 0 mais 12 igual a 12. Se vocês notarem, o determinante de A multiplicado pela constante, que eu multipliquei aqui na primeira linha por 2, vai ficar multiplicado por 2. Ó, 6 vezes 2 igual a 12. Tá bom? Sexta propriedade. Ela diz o seguinte: uma matriz A de ordem superior a 1. Se trocarmos a posição de duas filas paralelas,
o valor do determinante de A fica multiplicado por menos 1. Ou seja, se eu trocar linhas paralelas ou colunas, vai ter que ser paralelo mesmo, né? Duas linhas ou duas colunas, o determinante fica multiplicado por menos 1. Presta bem atenção no exemplo que eu dei. 1 e 0, ou seja, a matriz A, 1 e 0, 2 e menos 3. Calculei o determinante de A, que deu menos 3. Peguei, chamei de A', uma outra matriz, em que eu fiz o seguinte. Eu troquei aqui na matriz a segunda linha, tá vendo aqui? Foi pela primeira linha. Então eu fiz uma troca aqui, ó, entre elas duas, entre duas linhas aqui, ó. Eu modifiquei, olha o que aconteceu. O determinante de A achei menos 3. O determinante de A', quando eu troquei a linha aqui dentro da matriz, quando eu troquei, olha aqui o resultado. Determinante deu 3. Numa matriz, suposta matriz a duas linhas, o que eu fiz? Eu troquei as colunas. Aqui, ó. A coluna 1 e 2, 0 e menos 3, troquei. 0, menos 3, 1 e 2. Calculei o seu determinante. Olha quanto que deu. 3. Então, justifica a propriedade. Se eu trocar filas paralelas, ou seja, linhas ou colunas, o determinante dessa matriz fica multiplicado por menos 1, ok? Sétima propriedade. Uma matriz quadrada de ordem n, se multiplicarmos por uma constante k, essa matriz, se eu multiplicar por uma constante k, o seu determinante fica multiplicado por k elevado a n. Então ficou assim, ó, determinante. Multipliquei a matriz por uma constante, por um escalar. Então significa o seguinte, que o determinante dessa matriz fica multiplicado por k elevado a n. Então a matriz A, 1, 0, 2 e menos 3. O determinante de A é menos 3. Peguei a matriz A, multipliquei por 2. Ficou então 2 e 0, 4 e menos 6. Calculei o novo determinante. O novo determinante deu o quê? Menos 12. Significa o quê? Menos 3 vezes 2 ao quadrado. Está vendo aqui? O escalar, a constante que eu multipliquei foi 2. Por 2 ao quadrado. Vezes menos 3, menos 12. Aqui eu peguei a mesma matriz e multipliquei por menos 3. Então essa matriz ficou o quê? Menos 3 e 0, menos 6 e 9. Calculando o determinante dessa nova matriz aqui, menos 3 vezes A, eu obtive menos 27. Então, quem é o menos 27? É o menos 3 que multiplica menos 3 ao, menos 3 ao quadrado. Foi o escalar, a constante, que eu multipliquei a matriz. Entendido? A propriedade 8 diz o seguinte: é uma matriz de ordem superior a 1, se duas filas paralelas são iguais, então seu determinante será nulo. Então coloquei aqui dois determinantes de ordem 3, onde eu olhei aqui, você pode notar o seguinte, essas aqui, ó, 1, 1 e 2, menos 1 e 6, 2, 2 e 1. Se vocês notarem, a primeira coluna e a segunda coluna são o quê? Iguais. Então, por isso, o determinante é igual a 0. No segundo exemplo, letra B, eu tenho 4, 3 e 2, 2, 6 e menos 1, 4, 3 e 2. Coloquei aqui a primeira linha e a terceira linha iguais, ó, 4, 3 e 2. Então, para exemplificar, igual a 0, certo? Determinante igual a 0. A nona propriedade diz o seguinte: é uma matriz de ordem superior a 1, se uma fila for proporcional
a uma outra fila paralela, então seu determinante também será nulo. Coloquei 3 exemplos, ordem 2, 3 e 4. Então aqui, ó, primeira coluna, segunda coluna. Se você verificar aqui, ó, a segunda coluna proporcional à primeira coluna. Por quê? 1 vezes 4, 4, 2 vezes 4, 8. Certo? Olha aqui, 8 menos 8, 0. Então foi só para exemplificar. Aqui no exemplo B eu tenho 1, 2 e 2, 2, 4 e menos 1, 3, 6 e 1. Se vocês notarem também, ó, primeira coluna, segunda coluna são proporcionais. É só você pegar a primeira coluna, multiplicar por 2, você obtém a segunda. Determinante igual a 0. Ordem 4. Nota aqui, ó. Primeira linha, 1, 2, 3 e menos 1. Quarta linha, 3, 6, 9 e menos 3. A primeira linha foi multiplicada por 3, está vendo aqui? Então, esse determinante, não preciso fazer aquela conta mirabolante para poder achar esse determinante. Se notar que duas filas, ou seja, linhas ou colunas, forem proporcionais, seus determinantes serão nulos, ok? A 10ª propriedade terá que ser explicada com bastante calma. Ou terá que ser explicada com bastante calma. Teorema de Jacob. Determinante de uma matriz não se altera quando uma fila dessa matriz é substituída pela soma dela com uma outra fila paralela multiplicada por uma constante K diferente de 0. Olha só, peguei um determinante aqui de uma matriz, 1 menos 1 e 1, 2, 0 e 2, 3, 4 e menos 1. O determinante dessa matriz A aqui é igual a menos 8. Se eu pegar a primeira coluna, multiplicar por 2 e somar com a segunda coluna, eu obtenho essa nova coluna aqui embaixo, ó. Então veja bem, 1 vezes 2, 2, menos 1, 1. 2 vezes 2, 4, mais 0, 4. 3 vezes 2, 6, mais 4, 10. Então eu obtive uma nova matriz, que é 1, 1 e 1, 2, 4 e 2, 3, 10 e menos 1. Calculei o determinante dessa matriz, que está aqui, obtive o mesmo resultado, ou seja, não se alterou o valor do determinante, ok? Então, de novo, peguei a matriz A, peguei a primeira coluna, multipliquei por 2 e somei com a segunda coluna. Eu tenho uma nova matriz. Eu mantive a primeira coluna multiplicada por 2, somando com a segunda coluna, obtive essa nova segunda coluna aqui, ó, da matriz A'. Então, 1 vezes 2, 2, menos 1, 1, 2 vezes 2, 4, mais 0, 4, 2 vezes 3, 6, mais 4, 10. A primeira e a terceira colunas ficaram a mesma. A segunda é que foi essa situação de eu pegar, multiplicar a coluna por um determinado constante e multiplicar pela segunda, ok? Então, isso significa o quê? Se eu fizer uma situação dessa, eu olhar para um determinante e perceber que isso existiu, mostra que o valor do determinante não se altera, ok? A 11ª propriedade é o seguinte: o determinante de uma matriz será nulo quando uma das filas for combinação linear de filas paralelas. Então está aqui, ó. Eu tenho uma matriz cujo determinante é 0. Por que ele é 0? Porque a terceira linha é uma combinação linear
das outras duas linhas acima, superiores aqui. O que significa? Se eu pegar a segunda coluna e multiplicar por 2 e subtrair da primeira linha, eu obtenho uma terceira linha aqui, ó. 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. 2 vezes 5, 10, menos 2, 8. 2 vezes 6, 12, menos 3, 9. Ok? Então aqui, ó, segunda coluna foi multiplicado por 2 e subtraí, peguei a segunda linha, multipliquei por 2 e subtraí da primeira linha. E obtive aqui, ó, a terceira linha é o resultado dessa combinação linear aqui, ó. A terceira linha é a segunda linha multiplicada por 2, subtraída da primeira linha, ok? Então, se isso aqui ocorrer, o determinante sempre será zero, ok? A 12ª propriedade diz o seguinte: o determinante de uma matriz diagonal ou de uma matriz triangular é o produto dos elementos de sua diagonal principal. Então, uma das propriedades mais fáceis. Então, aqui eu dei exemplo de um determinante de uma matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal? Eu só tenho, podemos dizer assim, só elementos significativos na diagonal principal e o restante dos elementos são nulos. Então, no exemplo A aqui, é chamada matriz diagonal. Ou seja, o determinante de uma matriz diagonal, aqui até bem evidente, que o determinante dessa matriz aqui será o produto da diagonal principal. Aqui eu tenho uma triangular inferior. O que é uma triangular inferior? Se você olhar aqui, eu tenho uma diagonal, a diagonal principal aqui, 4, 2 e 2, e acima dela, ou seja, da diagonal principal, eu só tenho elementos nulos. Então aqui eu tenho uma triangular inferior. Então, na mesma, o determinante dela, dessa matriz, será a diagonal, o produto, né, dos elementos da diagonal principal, ok? Então aqui, ó, da diagonal, da matriz diagonal é fácil, tá? 2 vezes 4 menos 1 menos 8. Aqui uma triangular inferior, 4 vezes 2 vezes 2, 16. E aqui uma triangular superior, 2 vezes menos 2 menos 1 é igual a 4. Então, o determinante delas é só o produto dos elementos da diagonal principal, ok? Bem, a 13ª propriedade é o teorema de Van der Rohe. Coloquei 3 matrizes que correspondem a vários tipos de matriz. Mas se tiver nessa estrutura aqui, nós podemos aplicar o teorema de Van der Rohe. Se você notar a primeira linha aqui, ó, todas a unidade. Numa matriz de ordem 2, é só pegar B menos A, é o determinante, B menos A. Se eu tiver de ordem 3, é só pegar a segunda linha. O que é a de ordem 3? A linha aqui, ó, primeira linha, unidade. Eu tenho números aqui, ó, na segunda linha, A, B e C. E na terceira linha, potências de 2 da segunda linha. Então, qual vai ser o determinante? Basta você fazer o seguinte: pegar B menos A e depois pegar C menos A e multiplicar por C menos B. Dessa forma aqui, ó, B menos A, C menos A e C menos B. Se eu tiver de ordem 4, na mesma estrutura, primeira linha igual à unidade, eu tenho números na segunda linha, na terceira linha potência de 2 da segunda, na terceira linha potência de 3 da segunda linha. Então eu posso calcular o determinante a partir da segunda linha como? Fazendo o produto das diferenças de B menos A, C menos A, D menos A. E depois fazer C menos B
depois pegar D menos B, multiplicando por D menos C. Está aqui, ó. B menos A, C menos A, D menos A. C menos B, e depois D menos B, e depois D menos C. Ok? Agora nós faremos os exemplos. Bem, exemplos da matriz ou determinante do teorema de Van der Waals. Então, eu coloquei aqui como exemplo 1 e 1, 2 e 3. Então, basta pegar 3 menos 2, você tem o determinante desse tipo de matriz aqui. Aqui, na letra B, vocês têm 1, 1, 2, 1 e 3. Notar a terceira linha, aqui é a potência de 2 da segunda linha. 4, 1 e 9. Então, basta pegar aqui a segunda linha e fazer 1 menos 2, que multiplica 3 menos 2, que multiplica 3 menos 1. Notando aqui, eu tenho 1 menos 2, 3 menos 2, 3 menos 1, vai dar menos 1, vai dar 1, aqui vai dar 2. Então, esse determinante aqui é igual a menos 2. Aqui eu tenho primeira linha igual a unidade, segunda linha 2, 3 e 4, terceira linha potência de 2 da segunda, a quarta linha potência de 3 da segunda linha. Então eu posso pegar aqui a partir da segunda linha fazer o determinante 3 menos 2, que multiplica 4 menos 2, que multiplica 1 menos 2, que multiplica 4 menos 3, que multiplica 1 menos 3 e 1 menos 4. Então está aqui toda a linha aqui, ó. 3 menos 2, 4 menos 2, 1 menos 2, 4 menos 3, 1 menos 3 e 1 menos 4. Que vai dar esse resultado aqui, que vai dar igual a quanto? Igual a menos 12. Então, se tiver nessa estrutura, teorema de Van der Waals é feito dessa forma o determinante. Então, não precisa ter cálculos mirabolantes. É só prestar bastante atenção e verificar a estrutura e reconhecer que faz parte da estrutura do teorema de Van der Waals, ok?